querido amigo, meu querido colega Power Doctor. Hoje é um dia de comemoração, um dia de festa. Eu estou muito honrada e muito feliz por você estar participando do nosso game, estar implementando as atividades e as ações do método Power Doctor no seu consultório e ao mesmo tempo está dando espaço, né? Está dando oportunidade para que você se divirta, para que você brinque comigo, para que a gente torne essa jornada um processo alegre, um processo descontraído para você e para todos nós do seu consultório e do nosso grupo Power Doctor. E por isso agora então você tem já o nosso tabuleiro do game e você então vai usar o adesivo grande com o número 1 e vai colar esse adesivo aqui na conclusão do primeiro módulo, tá? Então esse é o nosso vídeo bônus, né? Essa aula agora que você está assistindo é uma aula bônus, uma aula de comemoração que somente vai receber essa aula os colegas que concluíram o módulo 1, que você está recebendo certamente esse vídeo agora porque você concluiu todas as aulas do módulo 1, fez todas as tarefas. Então agora você vai colar esse adesivo maior na conclusão do módulo 1 e nós vamos falar sobre o conteúdo dessa aula, que é um conteúdo bônus exclusivo para você que está participando do nosso game e que está concluindo as etapas e realizando as tarefas, né, de uma maneira engajada, de uma maneira participativa na nossa comunidade. Esse conteúdo dessa aula então é um conteúdo bônus exclusivo para você que está participando com a gente. Então o título da nossa aula é 55 erros que reduzem a percepção de valor do seu paciente, que conclui, né, o tema. Esses 55 erros são questões e atividades que ocorrem, né, no dia a dia do consultório e que reduzem a percepção de valor que o seu paciente tem em relação ao seu trabalho. E o tema, né, dessa aula de agora é um tema que conclui todo o módulo 1, que o módulo 1 foi um módulo em que a gente falou de experiência de compra, de percepção de valor agregado. Então, essa aula sobre os 55 erros que ocorrem no dia a dia do consultório. Essa aula é absolutamente importante. A sua secretária deve assistir com você, toda a sua equipe, os outros dentistas, e eu fico honrada que você esteja recebendo esse bônus agora aqui por estar participando do nosso curso. Eu quero te pedir um favor, né, e uma questão muito importante. Nós precisamos que todos os colegas Power Doctor participem do curso e tenham a oportunidade de receber essa aula. Então eu gostaria que você postasse lá na nossa comunidade a sua opinião sobre a aula. Não vamos dizer o que é o tema, nós queremos que os outros colegas acompanhem o game também, então não vamos dizer sobre o que é essa aula, mas se você puder postar lá na nossa comunidade a sua opinião, se você gostou, o que você achou, né, o que você sentiu dessa aula de agora, né, que é o bônus da conclusão do módulo 1, eu vou ficar muito feliz, todo mundo vai ficar muito feliz, porque os bônus da conclusão de módulos é um mérito seu que você está recebendo agora por estar participando do nosso game. Muito bem, então quais são os 55 erros que ocorrem todos os dias no consultório e que reduzem a percepção de valor dos nossos pacientes? 1. Cuspideira suja. Então, péssimo. O paciente senta, olha para a cuspideira. Se a cuspideira estiver suja, a percepção de valor reduz demais, tá? Sair de máscara na recepção. Então, o dentista que sai de dentro do consultório e sai circulando de máscara pela recepção, né? Outros elementos sujos dentro do consultório, como refletor sujo, muito frequente. Terminou a profilaxia, gente, refletor fica imundo, tá? Então, a cuspideira e o refletor sujo é uma neurose tão grande minha que eu tenho um escrito, uma plaquinha mesmo com escrito em vermelho que fica dentro dos armários. Então toda vez que a secretária chega, vai abrir o armário para pegar o álcool, para pegar os elementos de higienização, ela enxerga bem grande cuspideira, refletor, para que ela jamais esqueça de higienizar a cuspideira e o refletor entre um paciente e outro, tá? Então refletor sujo, jaleco sujo, avental sujo, sapato sujo, tá? Isso tudo reduz demais a percepção de valor. Deixar o paciente sair na recepção após o procedimento sujo de alginato, sujo de jato de bicarbonato, com a barba, né? Hoje em dia as pessoas usam muita barba, com a barba branca, né, de bicarbonato. É péssimo os pacientes verem isso, tá? Mover o refletor com a luz nos olhos do paciente, muito ruim, desconfortável. Acender o fotopolimerizador antes de estar posicionado. Isso ocorre com uma frequência imensa, né? Quem trabalha a 4 mãos, o dentista está atendendo, ele pede para a secretária acender o foto, ela acende o foto e passa pelo olho do paciente com o foto, né, ligado. Ou então tá ligado, ela vai tirar e passa no olho do paciente com a luz ligada. Bastante desagradável, muito desconfortável, tá? Atenção para não fazer esse erro.
Deixar o paciente com elementos do aparelho machucando, para os ortodontistas, né? Deixar a ponta do fio. Então, assim, vai finalizar o tratamento ortodôntico, faz uma revisão completa do aparelho para você não deixar fio, ponta de fio, tá? Machucando o paciente. Isso é péssimo para percepção de valor. Acender isqueiro na frente do paciente. Quem é ortodontista sabe que a gente precisa queimar a ponta do fio, tá? Aqui na clínica a gente não acende o isqueiro na frente do paciente. Eu pego o fio, levanto, vou atrás do paciente e acendo o isqueiro. Por quê? É uma percepção muito estranha para o paciente você ficar acendendo um fogo, né, na frente dele, de um fio, ele não vai entender o porquê disso, tá? Refazer a mesma emergência do paciente no dia seguinte, tá? Então, o paciente vem para uma emergência de ortodontia, principalmente é recolado e depois é recolado de novo. Então, se você tem técnicas e outros dentistas te ajudando nas emergências, muita atenção para você não precisar refazer isso no dia seguinte, tá? Abrir portas de luva, gavetas de luva, mexer no teclado do computador de luva, mexer no monitor da cadeira de luva, ou seja, qualquer coisa que você for sair do campo clínico do atendimento do paciente, tire as luvas, tá? Jogar a água do rotação no nariz, né? Jato de bicarbonato no nariz, então a gente recomenda que seja utilizada gaze para proteger o redor do paciente, tá? Mandar recado pelo paciente para a recepção ou por outro dentista. Então isso é um hábito que ocorre frequentemente e é péssimo porque o paciente se sente inseguro quando vai falar isso. Então assim, você está atendendo o seu paciente, você quer que ele marque uma consulta em 4 semanas, tá? Na organização do seu consultório, nós vamos ver nos módulos mais à frente que você é recomendado que você descreva qual é o procedimento para que a sua agenda seja uma agenda estudada, uma agenda preparada, tá bem? Então você não vai dizer para o paciente, olha, marca lá daqui 4 semanas e diz para a secretária que é para fazer uma banda, que diz para a secretária que é para fazer, não. Ou você vai marcar dentro da sala clínica e você vai escrever o procedimento, ou você vai usar um tagzinho de consulta, tá? Esse tagzinho tá disponível lá na área da biblioteca, tá? Esse tag de consulta, o que que é? Você vai escrever o seu nome, o nome do dentista, o nome do paciente, o procedimento, quantos horários você precisa e daqui quanto tempo que deve ser essa consulta, tá? Todas essas informações, ou você passa diretamente para sua recepção, ou você agenda, ou você coloca no tagzinho, que é um papel de consulta, entrega na mão do paciente, ele vai lá na recepção e agenda, tá? Não dá recado. Se você vai encaminhar o paciente para outro dentista, você faça um encaminhamento formal ou ligue para o outro dentista. E melhor, faça as duas coisas. Jamais diga para o paciente, diz para a Marina lá, diz para a doutora lá, para ela ver esse dente, diz para ela olhar se esse dente não sei o que. Não faz isso, tá? Isso é péssimo, reduz a percepção de valor do seu trabalho, do outro dentista, deixa o paciente inseguro em relação ao trabalho de vocês, tá bem? Muito bem. Informações contraditórias, né? Você diz uma coisa, a sua técnica diz outra, né? Você diz que aquele procedimento não vai machucar e a tua técnica diz que vai machucar. Enfim, já falamos isso na nossa aula de experiência de compra do atendimento clínico. Você, sua secretária, sua técnica, todos têm que ter o mesmo alinhamento de informações. Na verdade, elas não podem dar informações muito comprometedoras, porque quem sabe realmente o que dizer e o que falar é o cirurgião dentista. Tá bem? Deixar o paciente passar frio, calor, medo, dúvida e dor durante o atendimento, tá? Sem acolher ou sem explicar. Então você tem que sempre dizer, ficar atento se o paciente está arrepiado, por exemplo. Frequentemente, às vezes as crianças têm mais frio, ficam arrepiadas, eu já peço para desligar o ar. Então essa atenção global ao conforto do paciente, tá? Dizer palavras negativas, tá? Por exemplo, dor, demorado, desvantagem, tá? Dizer palavras diminutivas. As palavras diminutivas são proibidas aqui no meu consultório, tá? Dentinho, plaquinha, aparelhinho, tá? Isso reduz demais. Você não faz plaquinha, você faz uma placa para tratamento do bruxismo, uma placa miorrelaxante. Você não faz aparelhinho, você faz um aparelho mantenedor de espaço, tá? Então, exclua, né, diminutivos da sua vida por completo, ok? Mesmo na odontopediatria, principalmente, não tem diminutivo. A gente pode ser carinhoso com os pacientes de uma outra forma, sem usar os diminutivos, tá bem?
demonstrar desconhecimento sobre o tratamento, tá? Ou seja, perguntar para o paciente. Às vezes, isso tem ortodontistas que têm esse hábito, isso é péssimo. Por exemplo, você está usando elástico? Qual elástico você está usando? Está usando elástico para dormir? Você vai perguntar para o paciente o que você prescreveu na outra consulta? Isso é péssimo. Não, você vai olhar no computador o que você planejou e o que você fez e vai conversar com ele. Jamais pergunte para o seu paciente como está indo o tratamento dele. Você que tem que saber o que foi feito e o que será feito, ok? Muito bem. Colocar-se na mesma posição que o paciente sobre os tratamentos, tá? Por exemplo, dizer assim, eu quando eu fiz o meu implante aconteceu tal coisa, eu quando eu fiz o meu... Não, você é um profissional que tem que ter mais conhecimento do que ele, né? O mesmo vale para as técnicas, elas não devem se usar como exemplos, como sendo pacientes, tá? Você sempre tem que se colocar como o profissional que domina, né, o procedimento que está sendo realizado, tá bem? Conversas paralelas durante o atendimento, então ficar conversando na frente do paciente de outro paciente ou de outros assuntos, tá? Gritar, chamar a secretária fulana, né? Chamar outras pessoas, enfim, atender telefone, né? Nada disso pode acontecer. A secretária entrar no consultório durante o atendimento e falar que o outro paciente está aguardando ou dizer que está atrasado, né? É péssimo isso também. O chão sujo de alginato, então, para quem atende até às 20 horas, por exemplo, como eu, às vezes ocorre a hora que dá às 5h30, mais ou menos, o chão tem alginato, tem elástico, tem bracket, tá? Então, a gente tem formatado nos armários do nosso consultório uma vassourinha e uma pá. E sempre no horário do almoço e no final da tarde é feita uma higienização do chão, para que os pacientes ali das 6h30, 7h30 entrem com o chão limpo também, não só a limpeza do equipo, né? A limpeza do chão também é importante que aconteça, tá? O cheiro ruim, então nós já falamos a questão dos aromatizadores, né? Pegar algo no chão de luva, às vezes acontece isso, né? As secretárias, muita atenção. Se o dentista derruba uma coisa, a secretária está de luva auxiliando no chão, ela vai tirar a luva, vai pegar o objeto que está no chão e não vai colocar na mesa do dentista, ela vai levar para o balcão, ela vai levar para a pia. Aquele objeto vai ser removido do procedimento de atendimento, tá bem? Muito bem, colocar o sugador no meio da garganta do paciente dá náusea, deixar o sugador secando a mucosa jugal do paciente também. Amassar o lábio do paciente com o sugador, isso acontece frequentemente, as auxiliares muitas vezes estão sugando e estão comprimindo o lábio do paciente com o sugador, tá? Desconforto que pode ser evitado, tá? E a ideia é essa. Atender de uma maneira banal, né, sem envolvimento emocional, sem conversar com o paciente, sem olhar no olho dele, sem ter um gesto de carinho, né? Um gesto interessante é sempre encostar aqui, né, no braço do paciente na hora de começar o atendimento, na hora de se despedir, né? Mostrar essa cordialidade, né, esse vínculo, tá bem? Em relação agora, e o que eu tava falando eram os erros que ocorrem dentro do consultório. Agora nós vamos falar de erros que ocorrem lá na recepção, tá? Atraso no atendimento, né? Usar a palavra confirmar, tá? Que é uma palavra também que a gente já falou nos atendimentos telefônicos e vamos reforçar isso, né? Que a gente utiliza o lembrete de consulta e não a ligação de confirmação, tá? Falar, vou ver com a doutora, tá? Isso é péssimo. Vou ver com a doutora significa assim, por exemplo, o paciente pede um horário, tá? Sexta-feira, 9 horas da noite. Não existe esse horário. Ela tem que dizer que esse horário não está disponível. Se o paciente insiste, ela pode até falar assim, eu vou verificar na agenda, eu vou verificar no sistema. Ela não vai dizer vou verificar com a doutora. Por quê? Porque caso a doutora diga que não, o paciente vai ficar pensando, a doutora que é ruim, a doutora não gosta de mim, a doutora não quer atender. Mesma coisa para negociações financeiras. O paciente pede para parcelar, pede para alterar alguma negociação financeira, ela não pode dizer vou ver com a doutora. Ela tem que dizer vou ver com o financeiro, se ela achar que ela tem que ver, né? Na maioria das vezes aqui a nossa equipe tem treinamento, tem alçada para fazer essa negociação. Mas se ela achar que ela precisa falar comigo, ela vai dizer, eu vou ver com o setor financeiro, eu vou verificar no sistema e te digo a resposta. Daí ela pergunta para mim, etc. Por quê, gente? Porque se tudo for ver com a doutora e a doutora disser que não dá, você que é o doutor, que é a doutora, vai ficar com uma imagem negativa diante do seu paciente. Não é isso que a gente quer, tá bem?
Muito bem. Um outro ponto, né, de perda de valor no atendimento clínico que eu estou vendo aqui, que eu não falei anteriormente, que é super importante, é dizer que vai fazer uma coisa e não fazer, tá? Então, por exemplo, isso acontece com uma certa frequência com vários colegas, tá? O colega fala, a próxima consulta eu vou fazer uma radiografia desse dente, a próxima consulta eu vou trocar o arco, e aí o dentista não anota o que ele falou, mas o paciente lembra? Aí chega na próxima consulta, o dentista faz outra coisa e chega no final, o senhor não disse que ia me radiografar hoje? O senhor não disse que hoje ia fazer tal procedimento? Então, assim, já falamos na nossa aula de experiência de compra no atendimento clínico. Você anotou o procedimento, ditou o procedimento feito, e aqui na nossa clínica a gente dita, anota na próxima consulta que eu vou fazer tal coisa. E você verbaliza isso, a sua secretária anota. Se você fizer isso, você está assumindo compromisso diante do seu paciente de fazer aquele procedimento na próxima consulta. Se você tem, às vezes, problema de agenda, de horário, de atrasar e corre o risco de você não conseguir fazer aquele procedimento na próxima consulta, então você não pode verbalizar, tá, para o seu paciente que você vai fazer aquilo. Você pode até anotar para você mesmo lá, avaliar se na próxima consulta faremos radiografia ou não, tá? Mas você não pode verbalizar, porque o que você verbalizar para o seu paciente, ele vai lembrar e vai te cobrar na próxima consulta, tá bem? Muito bem. Outras questões do atendimento externo, né, administrativo, que perdem valor, tá? Agendar o horário errado, ou seja, fazer confusão na agenda, né? Desmarcar o paciente com frequência, isso é péssimo, tá? Péssimo. Desmarcar, o dentista desmarcar, mudar o horário de paciente é péssimo. Dizer que vai fazer uma coisa e não cumprir, então a secretária dizer, vou verificar tal horário, vou ver se tem possibilidade, etc. E aí ela não dá retorno, não cumpre o que ela falou, tá? Informações contraditórias entre as pessoas da equipe, então uma diz uma coisa, a outra diz outra, também não pode. Dizer que não tem responsabilidade porque foi a outra colega, tá? Isso de uma maneira genérica é péssimo. Se você trabalha numa equipe, tem vários dentistas, tem secretárias, tem recepcionistas e ocorre algum equívoco de agenda ou de atendimento, né? Todos são responsáveis. Não existe isso, falar assim, mas é que isso foi a outra colega que fez, foi a colega da manhã, foi a dentista do não sei o quê. Não, a clínica como um todo é responsável pelo paciente e o que um colega faz, o que um dentista faz, o que uma recepcionista faz, também é responsabilidade da outra, tá? Então isso é uma conduta absolutamente antiprofissional, você jogar para o paciente o problema ocorrido como se o problema fosse da pessoa. Não, o problema é da empresa, do consultório, da equipe, tá bem? Muito bem. Não cumprir prazos combinados, né? Então, se você tem um prazo para o paciente, assim, o teu exame vai chegar até tal data, a doutora vai te ligar para te dar um retorno até tal data. Se ela assumiu esse compromisso, ela tem que colocar na sua agenda Google. Você vai ver que a gente utiliza a agenda Google para fixar os compromissos e os prazos, tá? E aí você tem que cumprir esse prazo, tá? Porque isso perde credibilidade se você não cumpre o prazo que você combinou com o seu paciente, tá bem? As questões de higienização, né? Então, banheiro sujo, copo sujo, tá? A gente não utiliza copos de plástico, a gente sempre recomenda taças de vidro, copos de vidro, xícaras, né, de porcelana, enfim. Isso agrega mais valor, melhora a experiência, tá? E, obviamente, que tudo isso tem que ser muito limpo e muito higienizado, né? Conversar assuntos delicados de um paciente na frente de outro, então as recepcionistas, né, precisam ficar muito atentas. Às vezes você está cobrando, às vezes você está conversando assunto delicado, né, você tem que chamar o paciente para uma região mais reservada, tá, ou evitar conversar aquilo naquele momento, tá, para que você não tenha uma redução da percepção de valor de um paciente ouvir um assunto delicado do outro. Fofoca, essas coisas, então não existe, né, pessoal, dentro do ambiente do consultório não existe, tá? Quando o paciente chega e deixar ele mofando, que a gente chama, né, deixar ele esperando muito tempo na recepção, se está atrasado, elas têm que dar um retorno para ele sobre o atraso, se vai demorar mais, quanto tempo vai demorar, elas precisam estar atentas, né? O nosso atendimento hostess envolve a recepcionista não ficar atrás do balcão, elas ficam numa mesa de aproximação, elas se levantam, elas servem o café, elas sentam ao lado do paciente, elas interagem com o paciente. Não é uma coisa de o
paciente lá e a equipe aqui, e esse distanciamento, ele não pode existir, tá? E o paciente tem que saber que o dentista... Porque o que acontece? Chega na hora da consulta e o paciente está na recepção, a sensação que ele tem é que o dentista não sabe que ele tá lá. Então ele precisa saber, alguém precisa acolher ele, dizer, fulano, a doutora já vai terminar, eu verifiquei com a doutora, mais 15 minutos, mais 20 minutos. Às vezes o paciente não se importa de esperar, ele se importa de não ter uma previsão, de não ter uma noção do que vai acontecer, tá? Então esse cuidado é importante, tá bem? Muito bem. Cobrar o paciente 2 vezes se ele já pagou, é péssimo cobrar novamente, então a organização financeira absolutamente importante, nós veremos isso no nosso módulo 3. E pedir comprovante de pagamento se o paciente já enviou, né? Então, quando ocorre alguma modalidade de pagamento, transferência bancária, alguma coisa assim, que o paciente enviou o comprovante, a funcionária pedir de novo aquele comprovante, sendo que ela já recebeu, né? Demonstra muita desorganização e há uma perda de valor muito grande, né? Diante dessa conduta. Certo? Pessoal, com isso então nós falamos dos 55 erros, né, das 55 ações que não devem ocorrer dentro do consultório, tanto no ambiente clínico como no ambiente administrativo de recepção, que você vai poder revisar com a sua equipe, estudar, né, com a sua secretária, enfim, com os seus colegas dentistas, para que não ocorram esses erros e a gente evite, né, a perda da percepção de valor dos nossos pacientes. Então esta é a sua aula bônus, você tá de parabéns por ter concluído o módulo 1, eu fico muito feliz. E aí, por favor, o que eu te peço é que você vá lá na nossa comunidade, comente o que achou dessa aula, tá? Para que a gente possa sempre manter os demais colegas engajados, para que a gente continue dando andamento no nosso game, tá bem? Muito bem, eu te vejo então na nossa próxima aula. Um abraço!